Muito bem, meus queridos, estamos começando mais um Deus ZebraCast, edição tetracampeã. Que Cheiro de título edição hoje. tetracampeã do homem que confessou aqui. Faltou só jogar no Corinthians. Com certeza. Salve de palmas para Zinho. Deu zebra, deu zebra. Deu zebra com nós, porque você fudeu o Corinthians pra caralho. Zé. Puta que me O único pariu. gol de pé direito que o homem fez na carreira foi aquele Mas- de mas 90. Eu jogou amo o muito. Corinthians, eu amo o Corinthians. Me deu muita alegria. Ó, Zinho, é pecado falar pecado. isso. Não, mas assim é verdade, pô. Ganhar é bom e ser campeão contra um gigante como é o Corinthians, a repercussão é diferente. Até hoje, né? É diferente, 93 é até, diferente. infinitamente. O meu gol de pé direito. Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite. Mas a gente que agradece você ter vindo, cara. Você é Pô, monstro. eu deu tinha- zebra cash, show de bola. Eu tinha que lembrar, né, que você não jogou no Corinthians e fudeu com nós muitas vezes. fudeu mesmo. Não, mas Aquele perdi jogo- também, perdi pro Corinthians Aquele também. jogo, mas pô. final não. Sim, Paulistão de... O Paulistão de 99, da pancadaria. Esse Pô, jogo da foi legal. confusão. Né? Isso foi Comeu, lição. Eu vi que você deu uma fugida ali na hora. Claro, claro. Porra, baixinho, pô. Rincon grandão, Como porra. resolve pegar, como Os é que faz? caras tudo, porra. Teve a final Apesar de... que tinha o Marcelinho também, o Edilson, os pequenininhos. O Edilson Teve a final de correndo. 99, mas teve também a Copa do Brasil com o Grêmio, né? É. Puta que... É. pode Não, por isso que eu crer. falei assim, cara, eu fui campeão em 93, o Palmeiras saiu da fila depois de 16 anos, né? Eu tava completando 17 anos. Isso. Pô, você sai tira o Palmeiras da fila depois de tantos anos, né? O Palmeirense sofrendo, justamente contra o seu maior rival, depois de você ter perdido o primeiro jogo, gol do Viola, que imitou porco, curtição, onda, zoação, O Viola semana imitou o porco toda. no jogo errado. É. né? Semana, pô, nego, mais um ano na filha, aquela coisa. Pô, cara, a gente aturou muito. Então, assim, chega nesse jogo, você faz um gol de pé direito, De pé direito. No pé da trave. pô, aí isso fica marcado. E justamente a repercussão também por ser contra o Corinthians, como foi, ela é maior. Aí você citou o do Grêmio. Também de pé Foi, direito. Também. E no dia do meu aniversário. Caramba. Não vou te dar parabéns atrasado. Estamos começando o Deus ZebraCast com o Zinho. Da hora, Né? Zinho. Muito, puta, é uma honra receber o Zinho aqui, um dos grandes jogadores da última geração de ouro E tetracampeão mundial, do, né, do mano? futebol brasileiro, É. né? Poderia ter até mais uma Copa no currículo É verdade, aí, né? Vamos falar. É verdade. Vamos falar disso também, da trajetória dele como jogador e como comentarista, que é tão vitoriosa quanto a passagem dele dentro dos gramados, em oferecimento do nosso novo parceiro Opa! aqui do Deus Epa! ZebraCast. Viaje com tranquilidade e sem estresse, meu queridozinho. Opa! Vocês que não têm o Aeroleila aqui resolvido, a Rapaz. Lead Travel, exatamente. Lead Travel. Seu negócio é importante. Realize as viagens de sua empresa com maior eficiência e menor custo. leadtravel.com.br, Maneiro. comercial@leadtravel.com.br, sede aqui na Avenida Paulista, tem ali o telefone. Durante o programa, a gente vai deixar a tarde aqui com QR Code para você se informar e poder conhecer a Lead Travel aí, que tem muita agilidade no processo de viagens, tá certo, galera? É muito bacana, vocês têm que conhecer e resolver de maneira simples o que às vezes é complicado. É Boa. verdade. Isso. E dizem que o Palmeiras vai voltar sábado de Travel lá. Vai voltar de Nos Lead Estados Unidos, Travel? é. Tô Deus te sabendo aí. ouça. Que isso, cara? Deus te ouça. Ô, Lid Treve, pô, sucesso aí no negócio, mas sábado o Palmeiras não volta, não. Espera mais um pouquinho. Mobilidade no dia a dia, organização de grandes eventos e viagens para sua empresa, tá? Então não deixe de conhecer a Lead Travel. Chega de bom. surpresas desagradáveis. Vai lá, leadtravel.com.br, Uou. simplificando suas viagens corporativas, meu querido Zinho. Sensacional. Sensacional. Muito Daqui a bom. pouco a gente fala de novo da Lead Travel. Daqui a pouco a gente mostra o site do Deus Zebra News e do Deus Zebra Inc. Mas vamos começar o papo aqui com o Zinho, que daqui a pouco vai pra ESPN. Opa. Tá voando lá na ESPN, Nossa. rapaz. Tá Só voando tapa. baixo. Domina e toca, domina e toca. Não, você vai. Acabou aquele preconceito contra aí jogador que comenta, né, Zinho? Teve uma fase dessa transição que existia. Os jogadores parece que se aperfeiçoaram bastante, né, nos comentários, estão estudando. Assim, eu acho que assim, cara, eu de verdade não percebi nenhum tipo de resistência com a minha pessoa, comigo, né?
por onde eu circulei, eu comecei lá na Record, em 2005, quando eu parei de jogar no Flamengo. Foi o meu primeiro trabalho na TV. Nem imaginava que um dia eu ia comentar e tal. Não era o meu plano. Meu plano era campo, continuar ali, né? Treinador, Acho que você coordenador. fez uma boa Você é escolha, ótima né? escolha. Ótima. Então, assim, eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu Futebol Clube. Aqui em off a gente tava batendo um papo, Quero que você conte também sobre o projeto aí. Então, eu joguei pelo meu clube, né? Eu sou sócio fundador, mas joguei lá na segunda divisão do Rio, fomos campeões. Tá no meu currículo, título, campeão carioca da segunda Mais divisão. um, né? Não, velho. É mole, mais um. Dei volta olímpica, Ganha desfilei tudo, de carro de bombeiro em Nova Iguaçu, de campeão, subimos o time pra primeira divisão, pô. Nova Iguaçu, perdão da minha deficiência geográfica do Rio de Janeiro, é qual localidade? É Baixada Fluminense, né? Fica, vamos botar aí, do centro do Rio lá, 40 minutos. Ah, tá. Pertinho. Dutra. Você vai para São Paulo, você passa. Você sai do Rio passa lá, ali na frente, você vai passa. para São Paulo pela Dutra, você vai cortar por dentro de Nova Iguaçu. Tem uma Dutra ali. camisa linda, Nova Iguaçu, laranjinha. Laranjão, né, a laranja Da mecânica cor da do nosso Baixada. Zebracast aqui, ó. Podemos patrocinar lá. Opa! Coloca lá a zebrinha aqui, ó. Mas assim, só para chegar nesse ponto aí. Então, nós tivemos um projeto de eu sair de Nova Iguaçu para ser campeão do mundo pela seleção brasileira. E voltei para encerrar minha carreira ali, em Nova Iguaçu, na minha cidade. E ser campeão de novo. Então, assim, nesse momento, o pessoal da Record lá, Rio, me chamou e aí eu comecei ali um trabalho e tal. Tinha flexibilidade, porque era só quarta e domingo. Então, tive ajuda, né, das pessoas ali. O Edu Zebini, né, diretor aí. Um abraço pro Edu Zebini. Edu Zebini, parceiro. Foi ele que me ajudou muito ali nesse início, né? A gente se conheceu na Record, né? Não foi ele que me levou para a Record, ele era Record São Paulo, eu comecei lá na Record Rio. E fiquei lá o 2005 todo, início de 2006, até eu receber um convite para ir para o Miami, né? Hoje é o Inter Miami, né? Do Messi e tal, mas antes lá era o Miami FC. Romário jogou comigo lá e tudo, né? Imagina essa Senhora, porra lá em pô, Miami. parceiro, A quantidade de cagada. Ele virava, pô, parceiro, pô. Eu Imagina. tomava dura pra caramba dele, parceiro. Pô, nós temos 40 anos, tu quer treinar todo dia, pô, parceiro. Não treinava com 20, o Romário? Aí ele, pô, tu tá me ferrando, pô, tu treina todo dia e tudo. Eu não vou todo dia não, tal, pô. Ele morava em Miami Beach, eu morava mais afastado, mais quietinho, né, com a família. Na Aí eu Baixada falei Fluminense assim, de falei, Miami. ô, Romário, o negócio é o seguinte, tu faz gol, parceiro, tu é artilheiro. É, lógico. Tu é o cara, eu tenho que correr, pô. Se eu não correr... Você é o cara que arma o time, pô. Vai, pô, um beijo pro meu parceiro Romário. Grande Romário, monstro. Que tá com um podcast bom pra cacete também. Tá bom, polêmico. Pra caramba. Polêmico demais o Lá que o podcast. Rafinha se lascou. Aí eu passei um período lá em Miami, né? E aí lá eu encerrei mesmo a carreira e fiz curso de treinador e comecei. 2 anos eu fui treinador desse time lá. Ainda bem que o Romário foi embora, que ele não me deu trabalho. Imagina eu ser treinador dele, ia me dar muito trabalho. Mas assim, foi legal e tudo. Eu retorno, vou para o Nova Iguaçu, fico como diretor técnico do clube. E aí a Fox vai para o Brasil. 2013. 2012. É o ano que o Corinthians ganha a Libertadores, ano, que a Fox transmite até com uma certa exclusividade alguns jogos. 2012, aí eu ali na Fox, mas fiquei só 3 meses. Aí sim, o Edu Zebini foi o grande responsável por trazer a Fox, né? Ele era o CEO e ele me convida pelo nosso contato na Record, Rio, depois de um tempo, né? Foi 2005, mas 2012 eu retorno para o Brasil também, porque eu fui para ficar 7 meses lá em Miami. Mas tão gostoso ali, família e tudo, minhas filhas, colégio, cultura para elas, Baita oportunidade, né? Baita oportunidade, então eu foquei de ficar ali, era 7 meses, virou 4 anos e meio. Então, quando eu retorno para o Brasil, é que a Copa do Mundo concretizou que seria 2014 no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eu tive um convite da ESPN Deportes, né, que é em espanhol, para mim fazer a Copa do Mundo da África do Sul. Eles tinham direito em português para os Estados Unidos. E eu fiz a Copa toda pela ESPN lá. Então, quando eu volto para o Brasil, eu volto no intuito de continuar a minha sequência de trabalho como treinador, coordenador técnico. E aí eu volto ao Nova Iguaçu, fico ali. Mas aí vem esse convite da Fox, né? Com o Zebini, eu falei, pô, conheço tudo. E fui para ali para a Fox.
mas sempre falando com ele, ó, se pintar uma proposta, uma coisa de clube, tudo, que é o que eu gosto, do campo, na sequência veio um convite do Flamengo para mim ser diretor de futebol, no ano de 2013. Não, 12 ainda, por isso eu só fico 3 meses na Fox. E aí eu vou pro Flamengo, passo o ano todo 2012 como diretor ali, a época de Ronaldinho Gaúcho, vacas magras ali, não de time, de nome, mas de financeiramente. A partir de 2013 que o Flamengo começa a se organizar, se estruturar, que entra uma nova gestão e que eu fui da gestão da Patrícia Amorim. Por sinal, gente boa, pô, muito legal e tal, mas infelizmente não deu as certo dificuldades ali hora. não eram muitas. Enfim. Volta, Patrícia Amorim! Volta, que os caras estão ganhando tudo! Volta Patrícia e o Mustafa pro Palmeiras, fica tudo bom. E aí eu encerro o ciclo dela, né? Eu tenho uma conversa com a gestão que entrou, foi o Bandeira de Melo com o Valim, a gente bateu um papo, mas não casou, não deu certo, e eu não continuo. Mas aí o Santos me convida. Eu lembro da sua passagem aí eu pelo venho Santos. pro Santos em agosto de 13. Fico o resto de 13, 14 todinho. E aí no final do ano, troca presidente, eleição e tudo. Eu não renovo o contrato, tinha acabado. E aí eu volto, 2015 já no Rio. O Jorginho me convida para ser auxiliar técnico da comissão técnica dele. Claro, o Jorginho é meu parceiro do Tetra, já era treinador há bastante tempo. E aí, antes disso, o pessoal da ESPN aqui, né, me convida para me começar um trabalho lá no Resenha, que estava iniciando o Resenha, o programa Resenha, dos boleiros. Programa. E era todo domingo. Na época com o Sorinho, Rodrigo Rodrigues. Isso aí, essa turma. Foi a melhor fase era desse o início, programa. era Não o que agora início. não seja bom, mas essa Mas fase foi maneiro. foi legal Era demais. eu, Raí, Muricy, Puta, Zé olha aí. Elias, Alex Cabeção. Era essa turma ali com o RR, nosso saudoso RR, né? Maravilhoso, parceiraço. E o Sorin, né? Então eu fiquei esse período ali, mas era aquele contrato por participação, né? Então não era uma coisa fixa, porque eu tinha o intuito de essa parceria com o Jorginho. E foi muito engraçado, tô contando isso para a galera saber como é que é os bastidores, né? Eu pego o avião no domingo, mas antes de pegar o avião, o Jorginho falou, pô, o Eurico me ligou e tem uma possibilidade de ir pro Vasco. E aí, você vai? Eu falei, cara, sou profissional. Eu não sei se eles vão querer, né? Pela minha identificação com o Flamengo. Aí, então, o vice-presidente com o diretor de futebol, ele falou que vai ser difícil, né? Pela tua ligação com o Flamengo e tal, a resistência. Eu falei, cara, fica à vontade, vai lá, baita de uma proposta. Você jogou no Vasco, você já é treinador há mais tempo, pô, tu não vai deixar de ir por causa de mim. Nossa parceria depois. Aí beleza, ele vai pra reunião, eu vou pro aeroporto, pego o avião, venho pra São Paulo. Quando eu desço aqui no aeroporto, ligo o telefone, aquelas mensagens pra caramba, tinha uma do Jorginho, eu fui logo na dele. Aí tá ali, parceiro, onde você tá? Me liga, quando aterrissar, quando chegar, não sei o quê. Eu falei, pô, caramba. O que esses caras fizeram enquanto eu tava no avião? Aí quando eu ligo pra ele, fala meu parceiro, fala meu irmão, e aí, deu tudo certo? Ele, deu e você vai vir junto. Eu falei, como é que é? Não, cara. Teve um momento que ficou só eu e o Eurico, ele me perguntou, e a sua comissão técnica? Eu falei assim, é esse. Pô, e tem um que assim, eu queria muito que ele viesse comigo, mas o pessoal, né, disse que vai ser difícil. Ele, como assim difícil? Não, porque a ligação dele com o Flamengo e tal. Quem era? É o Zinho. Ele, Zinho? Pode trazer. Adoro ele. Honrou a camisa do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio, onde foi, respeitou todo mundo. Nunca entrou em polêmica de ficar fazendo palhaçada Menosprezando com o Vasco, o Vasco. menosprezando. Ganhou, perdeu, tal. Não, vai te ajudar? Vai, confia nele, pode trazer. Aí ele, pô, só que ele tá indo. Só que manda ele voltar. Não manda ele no programa, falar lá no programa e tudo, que senão eu já demito ele antes de contratar. Chile Eurico. Rapaz, pega o telefone, ligo pra galera, né? Da ESPN, ó, aconteceu isso, lembra que a gente tinha esse acordo e tal. Ah, não, tudo bem, mas faz só o programa. Cara, se eu fizer o programa, eu já vou ser demitido antes de ir. Ele quer que fale numa apresentação. Aí eu, dentro do táxi, já na 23 de maio, indo pra ESPN.
Mandei o táxi, volta. Voltou para o Cara, aeroporto? voltou. Comprou a passagem? Eu, do meu bolso, fui lá. Passagem do outro dia, então eu falei, não, pode. Tirei uma passagem, peguei e voltei. Os caras me zoaram, né, no programa. Sorin botou uma camisa minha na minha na cadeira Deu e gato. tal. E assim começou a minha história com o Jorginho no Vasco. A gente chegou lá pra tentar salvar, tava mal pra caramba, assim mesmo o time não subiu, não manteve. Mas no ano seguinte a gente ganha o Campeonato Carioca e sobe o time pra primeira. Termina o nosso contrato, a gente não fica, né, E no como Vasco. foi pra você o sentimento de ser campeão com o Vasco? Cara, vou te falar, o primeiro dia, eu entrei em Você São teve que Januário pôr a pra camisa, né? jogar contra. Perfeito? Mas aquele primeiro dia de você chegar sabendo que você está ali já empregado e você é daquele clube, eu entrei assim, eu falei, caramba, uma sensação assim, sabe? Diferente, estranha, né? É estranho, parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada. Eu saquei. Por mais que profissional, pô, você, né, tem que vestir a camisa, honrar aquele time que confiou em você. Né? Eu sou até meio contra essa coisa de você fazer o gol e não comemorar. eu lei também do não. ex. Parece que você tá traindo tua esposa, né? Você fala, Não, mas tipo assim, cara, não sei você... se eu acho que não posso fazer isso aqui. Qual o momento principal do jogo? Mas você já tá separado Tá dela. separado, mas fica com... Mas é o gol, não é o gol? O momento. Isso. Eu não vou comemorar em respeito àquele time que eu joguei. E o time que te contratou? É, outra Que coisa. abriu as portas pra você. outra coisa. Que tá te dando essa oportunidade. Você também aí você não comemora. Eu fico meio assim, eu acho que assim, eu posso comemorar com o meu time sem desrespeitar. Não vou fazer zoação com o time que com me certeza, revelou e tal. Enfim, foi difícil. Houve uma resistência no início da torcida do Vasco. E depois, quando a gente joga contra o Flamengo, ganha o jogo e eu vibro com o gol, aí a torcida do Flamengo já chateada. Aí que pega. Eu na rua e tal. Mas é paixão, cara. paixão. Torcedor Mas passou é você depois. entender, é paixão. É. Tá certo. Pô, tá vibrando contra Traíra a gente, do caramba. traíra, pô, foi revelar. Mas eu nunca escondi o meu amor e o meu respeito e a minha identificação com o Flamengo, Com certeza. né? Agora, eu sou um profissional, naquele momento eu tô defendendo o Vasco ou outro time, enfim. Mas foi difícil. Aí eu cheguei em casa com o uniforme do Vasco, a malinha, né? Que você pega as roupas e tudo. Aí quando eu entro, aí eu... A família assim sentada, aí eu... Vasco da Gama! Como a torcida fala, minha esposa, muita calma nessa hora, calma. Dá uma segurada. Deixa a gente entender. Dá uma deixa a gente- seguradinha. Deixa a gente Processar. muita calma nessa hora. Todo mundo rubro-negro, né? Mas, cara, foi um privilégio. Eu fui, assim, muito bem tratado. Os títulos vieram, né? O torcedor vascaíno viu a minha responsabilidade, mesmo sabendo que eu sou rubro-negro, mas viu que eu respeitei a camisa do Vasco, honrei. Inclusive, quando jogamos contra o Flamengo, ganhamos, eu vibrando, eu respeitando ali o Vasco. Passou o tempo, claro, a torcida do Flamengo entendeu que foi um momento profissional da minha vida e eu tinha que defender aquele clube ali, né? Às vezes, um ou outro ainda meio louco da cabeça, fala, mas, pô, vibrou num gol contra a gente e tal. Mas não tem aí jeito, não tem como eu agradar, querer convencer. não não dá pra tem. agradar todo mundo, não. Mas, assim, sou muito grato, assim, porque por onde eu passei, né? E, assim, o Corinthians. Eu nunca joguei no Corinthians, nunca trabalhei no Corinthians. Os grandes títulos que eu tive nos embates Palmeiras e Corinthians, Grêmio e Corinthians, tudo, alavancaram a minha carreira, deram aquela O up. visibilidade, né? E o torcedor corintiano nunca viu. Assim, hoje a gente brinca, né? Eu não tô mais Sim, como mas jogador. o Zinho, ele não tem rejeição. Não tem rejeição. Do não, mas assim, Corinthians, de do São time- Paulo, Eu de sei que Santos, o de time torcedor nenhum. corintiano, assim, quando eu falo, pô, eu amo Corinthians. Aí o pessoal, pô, o que ele tá falando? Tudo aí eu falei, não, porque, pô, os maiores títulos foi contra o Corinthians, pô, eu amo, o Corinthians me deu muita alegria. É uma brincadeira saudável. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é um elogio, porque se os títulos contra o Corinthians, ou quando eu perdi tudo, é o jogo de visibilidade mesmo, cara. Se jogar, quem já jogou Palmeiras e Corinthians, Meu Corinthians e Deus. Palmeiras, sabe que você destrói uma carreira ou você Ou vai pra lá faz ou pra uma cá. besteira, Uma merda. Pode falar, Zinho. Você faz num jogo desse, erra e tal. Eu lembro o pênalti na Libertadores que eu fui bater contra o Corinthians. Você Ganhamos pensou, o primeiro jogo, perdemos o segundo. Morumbi, 70 mil, 80 mil pessoas. Eu vou bater o quarto. Se fizer,
Né, eu lembro. Classificou. Você fez essa porra e na final você perde, né? Contra o América. Podia ter perdido contra o Corinthians. Aí não chegava Aí eu na tô final. morto. Aí eu nem sei se eu tava aqui. Aquela caminhada do meio campo até a marca do pênalti, parecia que eu não ia chegar. Minha perna pesava 200 quilos, malandro. Ô Zinho, como que você começou jogando bola? A gente passa por esse jogo depois. Eu comecei, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, minha cidade, um molequinho, 10 aninhos, jogando bola na rua. Sempre foi meiazinha ali? Não, eu era ponta, né? era Driblador, mais driblador. arisco, magrinho, então habilidade, drible. Sempre na Baixada ali, era Praça Santos Dumont, na rua Governador Portela, onde eu sempre morei. Eu e minha esposa, a gente morava na mesma rua. Que legal, velho. Namoradinho de rua ali e tal. Então, assim, esse campinho de pelada era mais próximo da casa dela do que da minha. A rua era grandona, no centro de Nova Iguaçu. Então, ali, né, jogando bolinha e tal, um rapaz trabalhava no Correio, o Paulo César, ele parou e ficou olhando aqueles molequinhos jogar bola. Quando terminou a brincadeira, ele se aproximou, pô, vocês moram aonde? Tal. A gente meio desconfiar, né, 10 anos assim, Baixada Fluminense, tu fica ligadão, né? Aí eu falei, mas o que... aquela coisa, meus amigos, tudo. Não, gostei de vocês, eu tenho um time aqui, o ICBU. ICBU é um time de pelada aí, a gente joga final de semana. Fala lá com meus pais e tal. Por coincidência, ele conhecia meus primos mais velhos. Falou com meus primos e tudo, tal. Foram lá falar com meu pai e meu pai liberou de eu jogar. Era todo domingo. Mas então foi meio que por aqui. Você não tava pensando, não foi fazer peneira. Não. Você é jogador. O início de jogar na Baixada foi esse. Então a gente rodava a Baixada jogando. Aí tinha o primeiro quadro e o segundo quadro. Os mais velhos, mais assim, novos, aquela antigamente. coisa. Molecada. Então, molecadinha e tal. Eu tenho a camisa do time até hoje. Não cabe nem no meu netinho. Que da hora. Então, assim, o ICBU era Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Uma americana que foi parar em Nova Iguaçu, Missy Heitman, foi morar em Nova Iguaçu. Caraca, velho. Ela era dona de um curso de inglês e amava futebol. E ela bancava financeiramente esse time de final de semana. Ela que pagava o ônibus. Projeto vai lá. jogar ali, vai jogar em Auschwitz, Queimados, Paracambi e tal. Rodava a Baixada. Nilópolis, Edson Passo, tô ali, Duque de Caxias, rodava a Baixada jogando. E esse rapaz, o Paulo César, ele tinha conhecimento em alguns clubes, né? Porque ele já tinha levado alguns jogadores e tal, e marcou um jogo contra o Flamengo. Aí sim, com o intuito do treinador do Flamengo olhar ali no nosso time, porque naquela época não tinha escolinhas de futebol. Pô, tô falando de 1979 para 80. Sério, você tinha que 10 É o ano que eu nasci. anos. 10 aninhos. 10 para 11 aninhos. Então, assim, Menininho. o que aconteceu? Nós fomos jogar contra o Flamengo porque o Flamengo não tinha CT de treinamento, era só a Gávea. E a Gávea era o profissional, pois os juniores, hoje é o sub-20, o juvenil, que é o sub-17, o infantil, o sub-15. O mirim dificilmente treinava na Gávea, porque só tinha um campo de treinamento. Então, o Flamengo tinha convênio com várias localizações do Rio de Janeiro. O mirim do Flamengo treinava em São Cristóvão. Ali onde que o Vasco tem até o São Januário, perto ali. Tem a Nasceu feira, o Ronaldo Fenômeno ali. feira ali dos Paraíbas e tal, assim, comunidade. E o meu pai é nordestino, meu pai é paraibano. Minha mãe baiana. Então já conhecia ali e tal. E aí nós fomos numa Kombi, o time todo numa Kombi, para Você se lembra com detalhes. 21º quartel do Exército de São Cristóvão. Lembra demais. Porra, cara, foi o dia, né? Que da hora. A gente nem dorme direito e tudo. Era um dia de semana. Chegamos lá e o Flamengo chega no ônibus. Os moleques do Flamengo descem. Tudo pan. O uniforme do Flamengo de treino era a camisa do Flamengo, vermelha e preta. Não o tecido, as coisas do jogo, mas Sim. era o uniforme. Meião azul, short azul e a camisa vermelha e preta. Era do treino. Os moleques descem tudo arrumadinho. A gente, Fudeu. porra. Parece que eram uns vikings, sei lá, uns... Você acha que os caras são maiores, os moleques e tal. Cara, eu falei, porra, é hoje, é o dia. Metemos 3-0 no Flamengo. Ai, que delícia. 3-0, arrebentei. Você meteu o golzinho? Eu meti um gol. E o treinador desse mirim era o professor Carlinhos, o violino, o mestre. O cara que, assim... Que foi o treinador em 2009, né? Foi o título do brasileiro, né? Foi meu treinador no título de 87 e de 92.
Qual o título de 87? Brasileirão de 87. Você já jogou no esporte? Não, o Sport foi da segunda divisão. Não. O Sport foi campeão da segunda Se divisão. você entrar lá Aonde? no site lá, tá O Sport em O 1986 rubro-negro ganhou. foi o quê? rubro-negro Mas se ganhou. você entrar lá o Campeonato Brasileiro de 86. Quem é que tá lá com o título lá? Tá na justiça. Tá, a mas taça entra tá também lá com o e Sport, vê em lá. 1986 qual o time que caiu pra segunda divisão. Ele foi o campeão convidado, velho. Deixa ele falar que ganhou o título. Não. Realmente, ele tem razão. Politicamente, tá lá, porque é uma briga que virou política, né? Virou. Inclusive o STJ que decidiu manter o título só para o esporte. E eu não tiro o título do esporte, não. Ele foi campeão do módulo amarelo, a gente do módulo verde, módulo amarelo, aquela coisa que era primeira e segunda divisão. Eu brinco com isso, mas eu acho isso muito triste, É lamentável muito, pro futebol organização brasileiro. terrível. De depois de tantos anos, isso ter ficado desse jeito e não ter sido Não, a resolvido, proposta né? do Flamengo é colocar que no ano de 1987 o Flamengo foi campeão brasileiro do módulo tal e o esporte foi campeão. do módulo tal. Porque foi um campeonato organizado pelo Clube dos 13, porque a CBF não organizou. No ano de 86 o esporte caiu para a segunda divisão, por isso que ele está no módulo de menor investimento. Você pegar os módulos, né? Isso. Você vê os maiores clubes estão de um lado e os que eram considerados da segunda divisão estão no outro. Isso Inclusive, é igual tá. o Paulistão de 91 do São aqui, Paulo, que o isso. São Paulo É jogou igualzinho. outro módulo, fala Igualzinho. que não foi rebaixado, mas não jogou contra nenhum time grande. É. Aí E foi, depois né? no final teve o cruzamento. Só que o Corinthians aceitou jogar, né? O Flamengo. Então, aí é burrice. Aí outra coisa da política, né? A vaidade, né? O Márcio Braga na época, hoje o presidente. Não, o acordo não era esse, não sei o quê, porque o campeonato acabou que o Clube dos 13 conseguiu um patrocínio, era a mesma empresa de refrigerante que patrocinava todos os clubes, todo mundo era com a marca ali, né? A televisão detentora, os jogos que ela passava era só dele. Até nisso você vê a diferença que tinha. Diferente, é. E eles não quiseram cruzar Internacional e Flamengo com o Sport Guarani. Então, assim... Mas você tem a medalha. Tenho. Assim, é só pegar as escalações, né, dos times. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton e Zico. Nossa senhora. Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Tá louco, velho. Que time massa é esse, hein? Desse time, Olha o time Tá dos caras. louco. todos time foram dos jogadores caras, que mano. jogaram pela seleção brasileira e 9 De Copa não do só Mundo. jogaram, Nossa. disputaram Copa do Mundo e 5 foram campeões do mundo. Tá louco. Que time Não, essa esse geração do essa Flamengo geração é é um absurdo. sacanagem, velho. Aí você chega no Flamengo, Isso, depois desse isso jogo... aí, nesse jogo, o professor Carlinhos escolhe 6 jogadores daquele nosso time. Nós vamos fazer um teste no Flamengo, mas aí o teste já no grupo. Passei por uma peneira lá. A peneira foi o jogo e eu já fui fazer o teste com o elenco. Nesse dia, 2 já saem por causa de idade, era um pouco mais acima. Ficam 4. Um mês de teste, treinando. Só fica eu e um jogador, lateral esquerdo, o Reinaldo, daquela galera que foi selecionada. E aí sim eu sou federado, vai o papelada pro meu pai, pra minha mãe, pra assinar, né? Pra que eu fosse federado e pudesse disputar os campeonatos. Aí recebo o uniforme. Naquela época a gente trazia pra casa. Tem essa coisa... Você levava pra cá, lavava e no outro dia treino. Então, começa a minha trajetória, 11 aninhos de idade, aí aquela coisa. Acorda 4h30 da manhã, 5 horas da manhã pego o ônibus ou o trem, né? Vida de adulto, né, cara? Muito louco. Com 11 anos, assim, Sozinho, hoje eu né? penso, cara, será que eu deixaria o meu filho fazer isso com 11 anos? Claro que ia outras pessoas. Aquele rapaz que me viu jogando ali a peladinha e me chamou pro time de Nova Iguaçu, ele pediu demissão do Correio. Falou com a Missy Hartmann que não poderia continuar o trabalho porque o Flamengo o contratou. Ó, que legal. Ele foi legal. contratado primeiro que a gente. Ele virou um olheiro lá. Ele virou o representante no Flamengo na Baixada Fluminense toda de peneira, Captação de de captação. molecada. Uhum. Montou-se a primeira escolinha do Flamengo na Baixada Fluminense, foi com ele, porque eu comecei a jogar e comecei indo bem, Os caras falaram, bem. pô, esse cara tem Cara, olho bom, hein? Então pegou ele virou funcionário, carteira assinada, tudo do Flamengo. Que legal. Né? Então, e o professor Carlinhos foi o meu treinador ali, me lapidando, eu subi Aí passei pela base toda, né? Você jogou aquela Copa São Paulo? Joguei.
Com o Djalminha? Não, eles são é uma galera mais nova. Eu sou 67, eles são de 70, 71. Ah, tá. E 90 que eles ganharam a Copa do... Que é o Júnior Baiano, o gol do Júnior Baiano. Eles ganham a Taça São Paulo, mas eu já tava na seleção brasileira, em 90. Tá. Em 89 eu fui a minha primeira convocação. Porque você foi campeão brasileiro em 87, né? 88, 89 a gente é vice-carioca ali, respectivamente a gente perde para Vasco e Botafogo. O Botafogo sai da fila em 89, aquele gol que o Maurício empurra o Leonardo, o juiz não deu falta. 90 a gente é campeão da Copa do Brasil, essa molecada sobe. Ah, tá. Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Nélio, Júnior Baiano, Rogério, Fabinho. Nunca mais vai ter uma geração dessa no Brasil em time nenhum. É muita geração boa emendada, né? Sobem ali. Em 88 eles já começam a treinar com a gente, porque o Teleiro, o treinador, então gostava dele, eles já treinavam, alguns já treinavam com a gente, tudo. 89 estavam ali também, mas em 90, assim, esse time campeão de 90, Renato Gaúcho estava ainda, o Júnior tinha voltado da Itália. O Vanderlei ainda... Não, Jair Pereira era o treinador. Não, o Vanderlei jogou no Flamengo, né? Não, mas ele é de lá atrás, ele é a geração né? Zico Júnior, lá atrás, lateral esquerdo, mas não dava pra jogar, porque o Júnior tava ali. Era fraco. Não, ele jogava bem, cara. Dizem que ele jogava bem. Aí ele via aquele timão jogar e ficou bom treinador. Mas eu acho que ele até um pouquinho antes do Júnior, né? Só que o Júnior sobe, ele já ainda tá ali. Depois acho que ele jogou no Internacional também, o Vanderlei. Eu quero falar da tua estreia no Flamengo, pra gente seguir aí. Mas eu vou aproveitar que a gente falou do Vanderlei, porque eu não quero esquecer. Eu vi uma postagem agora aqui de uma repercussão do Vanderlei, que ele tá fazendo o programa lá com o Galvão, né? Sim. O Vanderlei, e quando ele fala, o Vanderlei é o cara que entrevista rende com ele, né? Ele gosta, né? Ele falou, como é que eu posso hoje ser taxado de ultrapassado se tudo que existe hoje no futebol brasileiro fui eu que trouxe? Zinho, você que trabalhou com o Vanderlei, é verdade? Foi ele que trouxe tudo isso mesmo? Ou ele exagera? Não. Assim, eu lembro que assim, o Vanderlei para mim assim foi o professor Carlinhos, meu mestre, né, me lapidou, títulos importantíssimos, professor Carlinhos, né, um grande treinador. Lazzaroni foi o treinador que me deu a primeira oportunidade no profissional, 1986, no dia 9 de março eu estreio no profissional, entro no lugar do Adílio, saudoso Adílio, que se machuca no jogo, bato um escanteio com o Andrade, faz o gol. Caio Martins contra o Mesquita, esse jogo, Campeonato Carioca, que eu sou meu primeiro título, campeão carioca de 86. Já até falei como eu estreiei, como é que foi. Tô falando desses treinadores que foram fundamentais na minha carreira. Professor Parreira, mestre, monstro, né? Me dá a oportunidade. Quem me leva para a seleção pela primeira vez foi o Lazzaroni, 89. Foi o treinador que me lançou no profissional e me convocou pela primeira vez para uma seleção brasileira. Mas quem me leva para a Copa do Mundo é o Parreira. Gratidão total. Todos os treinadores que eu trabalhei, mas esses têm pontos fundamentais da minha carreira, esses que eu citei. Mas o melhor treinador é o Vanderlei Luxemburgo, que eu tive na minha carreira. Mas ele é o pioneiro em tudo isso mesmo? Eu acho que assim, no nosso Palmeiras lá... Não tô falando de estratégia, tá? Tô falando de bastidor. 93, 94. Ele tá muito ligado a essa parte da ciência no futebol, de usar fisiologia, de usar fisioterapeuta, porque antigamente, quando eu comecei lá, nos anos 80, você não tinha muito isso. Era médico, massagista, um preparador físico que fazia ali a musculação, mas não era o principal treinamento, né? E o preparador físico do campo ali, a gente era assim, era treinamento de você subir vista chinesa, você de dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aquela que o Romário pegava o táxi, né? Alguns pegavam ônibus e tudo. Mas assim, outro treinamento, esquece, tá entendendo? Então, era época que você, domingo jogo, sexta-feira à tarde, coletivo, aberto ao público, 3.000 pessoas assistindo, parecia jogo. A porrada estancando, porque o time reserva era bom pra caramba, queria uma brecha, e era no coletivo. 1 hora de coletivo pra você jogar no domingo. Esquece, mudou tudo. Claro. Tecnologia, ciência, estudo, né? O jogador hoje ele é preparado para tentar chegar o menos cansado preparado no jogo. O treinamento é de recuperação, regenerativo e lapidação tática de alguma coisa. Quando você tem uma semana cheia, você treina mais, campo reduzido,
ficam... Mas assim, os treinamentos hoje de condicionamento é com bola, né? Campo reduzido, jogos curtos, rápido, intenso, para, descansa, vai de novo, e você está trabalhando bola, você está trabalhando marcação, você está trabalhando tomada de decisão em espaço curtos. Espaço muito curto. Né? E o aeróbico, mas com bola. A intensidade que é o jogo. Então, assim, antigamente a sua preparação física era você correr mesmo, mas sem a bola, né? Hoje, e eu acho que é legal mesmo. O jogador, o que ele mais dava migué? Treinamento físico. O que vai ser hoje? Já sabia que terça-feira... Não queria condicionar de jeito uma nenhum. volta na lagoa. Caraca, aí os caras... Então, o Vanderlei, ele muda o panorama, então. Ele, pelo menos nos clubes que eu trabalhei com ele, ele é um cara que começa a utilizar dessas ferramentas, né? A fazer o teste de lactato lá, que você vai ver o desgaste que o cara tá, como é que não tá, começa a fazer isso na preparação física, começa a colocar mais a parte de fortalecimento, musculação, o entendimento dele com a equipe que ele tinha. O Melo, que sempre acompanhou ele, preparador físico, Sim. uma galera toda. E quando os estudos vão entrando e vão trazendo mais ferramentas, ele vai se utilizando disso. Eu lembro que às vezes, ficava mexendo no computador. Palestra com projetor, com telão ali, com laser, mostrando movimentação. O Vanderlei se não é o primeiro, ele é um dos primeiros a colocar isso ali nas palestras. A gente até brincava com o Amaralzinho e ficava, quem sou eu ali? O olhinho dele ali. Tá. Pô, mas eu pego aonde? Brincadeira com o Amaralzinho, mas assim... Claro. Mas eu lembro que o Vanderlei utiliza muito isso. Essa tecnologia para montar palestras e também para analisar o adversário, as coisas dos vídeos. Então, a preocupação com a alimentação, nutricionista, ele é que traz mesmo isso. Então, no Cruzeiro legal, depois, em 2003, aí já anos 2000, que a coisa melhorou ainda mais, eu tinha 38 anos, não, 37 anos. 37 anos, final de carreira. Ele me leva para o Cruzeiro. Foi o melhor momento de percentual de gordura que eu tive na minha vida toda. Com 37 anos, eu tinha 7,4 de gordura no corpo. A nutricionista que ele levou para lá e tudo, foi na minha casa, conversar com a minha esposa, passar alimentação e tal. Aí o profissionalismo do cara aproveitar isso tudo. Eu aproveitei. Reposição, as vitaminas e tudo. É muito esse trabalho. O Vanderlei, realmente, ele estava à frente. Então, nesse sentido, ele não mentiu. Mentiu, não. Mas tem também uma desses folclores do futebol que a gente que tá do outro lado adora, né? Que na questão de relacionamento com o grupo, o Vanderlei era um cara mais difícil. É verdade isso aí. O Vanderlei era assim, era muito disciplinador, né? E acho que assim, os títulos, as conquistas, ele virou o top, né, de treinador no Brasil ali. Ficou meio marrento. Palmeiras, talvez, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista. Campeão com o Bragantino, campeão, assim. Aí vai pro Corinthians também, né? E vai pra No seleção. Corinthians teve muito problema com o elenco. Ele, o Marcelinho. Então, no Palmeiras por isso. com o Edmundo, o negócio do dinheiro que pegou emprestado, brigaram. Mas isso aí foi uma coisa até fora. Mas dentro do elenco mesmo, o Vanderlei era aquele cara também vaidoso, né? Então, tem. assim... O cara foi pro Real Madrid, então, tipo assim, jogador crescia muito, ele era firme, né? E a cobrança e a chegada, e às vezes arranhava um pouco, mas assim, era um cara que tinha também aquele grupo de jogadores que ele confiava e que ele trazia como líderes para perto dele. Eu falo isso porque eu participei muito disso, fui capitão do time dele, e tínhamos muitos diálogos, né, da parte tática e tudo. Ele confiava muito em mim nesse sentido, e era um cara que, assim, eu particularmente, a minha relação com o Vanderlei
Nunca tive problema. E lá no Flamengo, já me tirou de treino. Sabe aquelas brigas que tem no treino ali? Pô, a chegada daqui. Até eu e o Marcelinho. Marcelinho folgadinho pra caramba, começando no Flamengo. Eu sou padrinho de casamento do Marcelinho. Todo mundo sabe como que é o jeito do Marcelinho. Mas tá bonzinho, joguei bola lá com ele. Tá bonzinho mas tô falando ele lá novinho, tá bonzinho tudo. agora. Porra, ele até conta. O Zinho, o Ailton me davam dura pra caramba e tal. Mas, pô, Marcelinho ia pra minha casa em Nova Iguaçu, almoçar lá, jantar. Minha mãe, né, baiana, fazia uma comida maravilhosa. Né, o Júnior Baiano, Paulo Nunes, todos eles. Cansei de levá-los e tudo. Galera, eu era um pouquinho mais... É o bonde da Night. Não, pelo contrário, eu segurava eles. Não, eu imagino. Eu sou 4, 5 anos mais velho que eles, então eu era aquele cara, o intermediário, tinha os caras mais cascudão, Gilmar, Júnior e tal. Eles novinhos e eu ali, o Gaúcho central. O Gaúcho era o bad boy, que levava eles pra noitada. E eu tentava tirar eles da noitada. Você nunca foi da turma da noite, né? Não era nenhum... Eu ia de vez em quando, mas assim, eu tinha meus horários e momentos. Ganhamos o jogo, acabou, amanhã é folga e tudo, dava a minha saidinha. Claro. Né? Mas não era extrapolado. Eu nunca gostei de bebida alcoólica, né? Você não bebe até hoje? Não, bebo um vinho. Vinho tinto. Igual esse aqui. Igual eu. Mas não é que por causa do futebol. Eu não gosto de cerveja, de uísque. O sabor não me agrada, não gosto. Então isso já facilitou também. O que eu gosto hoje, depois de um tempo, né, aprendi a tomar um vinhozinho tinto e tal. Ó, São Paulo com esse friozinho aí. É bom demais. Hoje é maravilhoso. dia, hoje é dia. Aí meu pai, a única bebida que ele tomava assim era uma caipirinha, fraquinha e tudo. Então aprendi ali moderadamente, numa festa mais familiar, mais em casa. Eu não tenho essa coisa de vou sair para tomar uma e tal. Aí como é que você fazia para segurar essa galera? Porque esse bonde aí... Não, assim... Paulo Nunes, Júnior Baiano, Paulo Nunes era mais novo. É. Então, nessa época, eles saíam mais lá na Zona Sul. Eu ainda morava em Nova Iguaçu. Mesmo jogando no profissional do Flamengo, eu nunca saí de Nova Iguaçu. Eu saí de Nova Iguaçu quando eu fui contratado pelo Palmeiras, que eu vim morar fora. Então eu namorava com a minha esposa 5, 6 anos. Namoro até hoje, mas naquela época a gente era namorado da mesma rua, como eu falei. Ela tinha 15 anos, muito legal. eu tinha 18. A gente namorou ali. Então, início de tudo. E aí eu subo profissional, começo vai acontecendo, então a gente fica noivo e aí eu sou vendido pro Palmeiras e aí eu venho pro Palmeiras em outubro de 92 e em janeiro de 93 eu caso. Eu sou casado com ela desde... 93 foi sensacional pra vocês. Foi. Talvez o melhor ano aí, né? Não, tirando os 94, anos 90 ali, campeão Copa do Brasil em 90, campeão Carioca em 91, campeão brasileiro em 92, campeão mundial em 94. Eu fui tricampeão brasileiro na sequência, 92, 93, 94. Então, esses anos ali, né, e meu casamento e tal, aí em 95 de janeiro eu vou pro Japão, em 95 em março nasce a minha primeira filha. Então, esses anos foram... Como que é uma balada com o Renato Gaúcho? Deve ser muito como legal, é que é uma balada com o Renato Sabia que eu Gaúcho? nunca fui numa balada? A única que eu vou, a única que quase que eu vou, quase por culpa do Ailton. O Ailton do gol de barriga lá do Renato, que faz aquela jogada e tal. A gente jogava lá no Flamengo, essa época ali, 87 e tal. Esse gol é 95. Não, mas aí a gente no Flamengo. Tá. Todo mundo junto no Flamengo. E aquele time do Flamengo, o Renato Gaúcho era o galã. Bonetão, pegador. Pô, não tinha celular, não tinha nada. Aí que dá a concentração nossa só tinha um telefone fixo. Que a gente concentrava num casarão em São Conrado. Nossa. A casa do Flamengo. Então ali, era uma família, né? A cozinheira, o copeiro, tudo. A gente tava com eles durante a semana, todo dia a gente tava ali. Almoçava ali, jantava ali, concentração era ali. Cara, eu atendi muito telefonema que eu não posso falar o nome das pessoas que quero falar com o Renato Gaúcho. E ele do meu lado, falei, pô, deixa eu só ficar escutando a voz dele. Vai, seu mulher, vai. Eu falei, eu vou ver se ele tá aqui e tal. Umas famosas ali da época. Fala o nome de uma, pô, já faz 30 anos. Pô. Vocês sabem. Não sei, juro que eu não sei. Quem não sabe? Não sei, pô, fala o nome de uma. Não, eu não, daqui a pouco elas me processam aí. Não. Da Globo? Sim. Sim. Gente, vocês não sabem quem é naquela... Não lembro, juro por Deus. Tá bom, quem que é? tá bom. Pesquisa aí no Google. Vamos aí. pesquisar pra nós ver. Namoradas famosas de Renato Isso, Gaúcho. pesquisa aí, Alan. Ele mandava beijo, flores... Isso eu lembro. Enfim, teve um treinamento Cláudio lá... Hanna? Não. Luma de Oliveira? Aí!
Luma de Oliveira. Ele namorou a Ai Luma, do pô. céu. É que eu não lembro mesmo. É a Luma de Oliveira. Enfim, Pô, na época. não era- vou falar mais nada. Aí, vamos lá. Aí... Roberta Close não ligava nessa época. Não, essa eu não atendi, não. Né? Eu não Hoje atendi. em dia tem muito jogador que tá, Eu não atendi, tá gostando. eu não atendi. Mas era linda a Roberta Close. né? Sem dúvida nenhuma. Enfim, aí, cara, foi quem? Foi o André Cruz, ou não sei se foi o próprio Gaúcho. Eu e o Ailton eram os moleques do time, né? Eu 67, o Ailton 66. Tô falando ali naquela época ali, eu tinha 19 para 20, o Ailton 20 para 21. E aí eles chegam, aí moleque, hoje a gente vai lá pro Hipopótamos. Era uma boate famosíssima da época em Ipanema. Vamos com a gente, vocês vão com a gente e tal. Aí eu, pô, empolgadão, né? Assim, eu ainda namorava já com a Simone, mas ainda, né? Era jovem, pô. Queria curtir, pô. Não tinha nada a ver, ia ali e tal, pô. Empolgadão, aí eu... Ailton, caramba, rapaz. E eu e Ailton era o tic-teco, né? A gente coladão. Ele morava em Acari e eu em Nova Iguaçu. Pô, a gente começando. Pertinho. Meu pai que dava carona pra gente. O meu primeiro carro mesmo, eu só fui ter em 87. Era um Chevetinho Bala 77. E eu já no profissional do Flamengo, hein? Campeão carioca, jogando ali pra ser campeão brasileiro. Você tinha que comprar esse carro. Não, era de volta. 10 anos a menos do ano. Era um carro... Mas é potente, hein? Bibia pra caramba. mas pô, os caras com Escort XR3, Cadete GSI, outro patamar. Monza, eram os carros, né? Não tinha muito carro importado. Mas esses eram os carros da época e tal. O Zico que tinha o que ele ganhou no Mundial lá, o Mitsubishi Toyota lá e tal, lá. o Toyota lá. Mas o Renato tinha um Escort XR3, caraca, que carraço, malandro, um dia eu vou ter um carro desse. E eu, quando chegava com o meu Chevetinho Bala, porque ele era marronzinho, parecia uma bala assim, e era 77, né? Aí eu, pô, não vou parar aqui perto dos carrão dos caras, não. Eu parava lá do outro lado. Moleque, né? Moleque. Aí eu cheguei pro Ailton, caramba, parceiro, os caras estão convidando a gente pra ir lá na boate. Aí o Ailton, porra, Ipanema, cara, Zona Sul. Que da hora. E aí? Porra, e aí? Os caras estão convidando a gente pra gente ir com os caras tudo, porra, famosão, a gente tá começando, vamos lá, cara, pô, Zona Sul, a mulherada da Zona Sul e tal, Ailton. Aí eu já ficando puto com o Ailton, né, que, pô, só... Falei, não, o que, Ailton? Você vai ou não vai? Eu falei, vamos nada, rapaz, tá maluco? Vamos fazer o que lá, rapaz? Aí eu, como assim, Ailton? Vamos lá, os caras convidando a gente, pô, nunca chamaram a gente pra ir pra... Zinho, a gente é baixinho, feinho, da Baixada. Ninguém conhece a gente ainda. Porque era assim, jornal, rádio, né? Não tinha negócio de... E os caras entrevistavam o Zico, porra, Leandro, saia no Fantástico. Caraca, porra. Eu lembro das notas do jornal. Zico, assistência, nota 9. Renato Gaúcho, ousado, driblador, nota 8. Bebeto, artilheiro, fez gol. Velho. Nota 7,5, não sei o quê. Zinho, esforçado, nota 5. Ailton, correu muito, nota... Porra, a gente deu a vida, correu pra caramba. Mas era assim a época. Só correu, né, velho? Era a época. Cara, aí o Ailton, porra, tu tá maluco, rapaz? Vamos chegar lá. Porra, Leandro Grandão, André Cruz, zagueirão, cabelo bonitão, Renato Gaúcho, Garanhão, galã, Gaúcho, artilheiro. Tu acha que vão olhar pra gente, porra? Vamos pra Baixada. Baixada a gente é rei, cara. Porra, na Cada um Baixada... saber no seu canto, né? É uma boa estratégia, uma boa estratégia da Sábio. Sábio. Pô, Baixada a gente é jurado de concurso de Miss da Baixada. Boa, Aí, boa. aí eu legal. nunca saí com os caras, que o Ailton falou assim, porra, é verdade, Eu já encontrei o... Cara, a gente ia jogar no Nordeste, sabe? Bye Bye Brasil. Porque nessa época tinha... acabava o campeonato, até começar... Tinha um tempinho, os clubes para arrecadar ia rodar pelo Nordeste. Flamengo, pô, Nossa muita senhora, torcida e tal. do caramba lá. Cara, chegava no Nordeste, mano, um ônibus, aí nego... Mengo, Mengo. Aí descia o Zico. Zico! Aí descia Andrade, os caras campeão do mundo, 81, pô. Renato! Aí descia eu e o Ailton. Quem é tu? Os
Os caras não conheciam. Porra, a gente... um dia vocês vão conhecer a gente. E conheceu. Só que você passou os caras e foi tetracampeão mundial em 94 e eles não foram. O mundo conheceu. Estamos aqui com o Zinho nesse muita papo. resenha, hein, pô? Estamos com o Zinho nesse papo sensacional aqui. Lembrando pra você conhecer a Lead Travel. Olha aqui, ó, coloca aí, Opa. Ricardinho, na tela pra gente. Olha lá. Seu negócio é importante demais, hein? Viaje com tranquilidade e sem estresse com a Lead Travel. Zinho, faz uma parceria aí, mete a galera do Nova Iguaçu pra Opa. viajar aí, ó. Lead Travel. Não, eu mesmo, corporativo. toda hora eu tô vindo pra São Paulo, Aí, vamos ó, pra ali. pronto. Lead Travel, não Ô, deixe Lead de conhecer. Travel, eu preciso fazer uma viagem com a minha esposa. É viagem de negócios? Aí Pode... Porra, é um negócio bom, né? Tá aqui, ó, o QR Code aqui na tarja. Não deixe de acessar e conhecer as Isso. vantagens para não ter surpresa desagradável na sua viagem corporativa com a Lead Travel. Pô, é legal demais falar dessas resenhas Pô, com Não, os cara, caras, né? a gente meu? volta Porque no tempo, né? Pô, Mata era a muito saudade. diferente, O Ailton cara. também, que era um cara iluminado, hein? Pô, O Romário eu já encontrei na balada. Você encontrou o Romário? Já algumas vezes. E o Romário, ele não bebe nada, cara. Pois é. E ele consegue curtir a noite mais do que os caras que bebem, cara. É inacreditável, né, cara? Refrigerante, né? Refrigerante mesmo, né? hoje em dia ele tá tomando um vinhozinho Tá já, tomando de boa? já toma um vinhozinho e tudo, mas naquela época realmente, cara, era Mas um ele era, refrigerantezinho dele. ele era um mestre em escapar da concentração. É. Você já chegou a ver ele alguma vez fugindo e ficou quietinho? E Não, falou, não. baixinho, ó, eu vi, hein? Vou segurar tua onda. Se perguntar pra mim, Não, não cara, te vi. tipo assim, eu joguei com o Romário mais em seleção, né? Então são momentos mais restritos, né? Isso, é. E aí tem as folgas, né? Assim, às vezes chegava um pouquinho atrasado e tal. Na própria Copa do Mundo, né? Então a gente ficava numa vila, Los Gatos, né? Lá na Califórnia. Falou que aprontou lá. Mas ali tinha muito. O FBI estava muito por causa de Copa do Mundo. A CBF levou uma equipe de segurança, era o Moisés, que era o nosso chefe de segurança até hoje, né? O Dunga brinca, pô, o cara dava ordem no FBI sem falar inglês. O Moisés, brilhante Moisés. Tá no nosso grupo dos Tetra, né? A gente tem um grupo no WhatsApp e tal, tá sempre se falando, os amigos para sempre. E é claro que tinha aquela coisa assim, ó. Tinha lá na frente o quarto dos dinos. Os caras mais experientes de seleção sempre se juntavam ali. Então, você organiza sem ninguém saber, sem ninguém ver nada, sem dar muito Na cara. possibilidade, né? E quando você ganha, muita coisa não aparece, né? Quando perde, as notícias aí, são velho, vazadas. isso aí Eu tudo. acho que a gente teve um grande, assim, uma das grandes coisas para não ter tanto vazamento, porque hoje as mídias sociais, porque o jogador de futebol, além de ter os familiares, tem os amigos e tem o grupo de staff e tal, e às vezes Vaza um Gabigol com a camisa do Corinthians. às vezes de Mas- propósito, mas é mais deixa difícil, soltar né? alguma coisa e tal. E o atleta hoje, ele assim, é mais difícil, cara. Mais difícil, Eles é. são muito mais vigiados. Infelizmente, assim, o cara não tem nenhuma vida social São mais mais reservados tranquila. também, né? Aí muita gente reclama, pô, jogador, tá meio, virou uma estrela. Não, cara, o cara tem que se proteger, né? Lógico, é. Porque o cara vai num lugar, de repente tá tomando um Guaraná, o cara vai dizer que é cerveja, porque é da mesma cor. Ganhou? Maravilhoso. Perdeu? Tá tomando cerveja Esquece. por quê? É. Aí você vê aí, o cara, pô, nego entra dentro do motel pra tirar o cara dentro do motel. Nossa, isso aí, Luan. isso aí foi... Eu acho que assim, há uma invasão muito grande na privacidade de cada um. Acho que tem que cobrar ali no campo. Jogou, não tá correndo, você reclama ali. Agora, a vida particular do cara, Então, mas aí, Zinho, a gente entra, por exemplo, no assunto do Neymar. Por exemplo, eu já vi o Neymar falando isso. Ah, se quiserem reclamar de mim no campo, Sim. tudo bem, mas fora do campo. Só que o Neymar hoje é um cara que quase não tá no campo. Tudo que ele se propõe a fazer é fora do campo. Sim, é na Kings League. Não tô falando que ele não pode fazer isso. Sim. Mas é na Kings League, é no comercial do não sei o quê, é no iate, é não sei o quê. Fica difícil você julgar só o dentro do campo dele, porque ele se coloca nessa E situação. parece que reflete, né, dentro do campo Cê- o que ele ou faz você acha que eu tô fora, errado? né? não, eu acho que assim, atingir um certo patamar que a vida profissional está entrelaçada com o social e o profissional dele fora do campo, porque o Neymar é uma empresa, né? Isso. Então ele não é só mais o atleta, ele tem empresas ao redor dele que, por mérito dele, da família dele, do pai dele, eles expandiram os negócios
Agora, ele tem que saber lidar com isso, porque Ele escolheu realmente, se ele não joga, vão associar a os compromissos fora do campo, vai ter esse julgamento. isso. E é tudo amplamente divulgado por ele. Eu, por ter sido um ex-atleta, vou comentar sobre o Neymar quando ele jogar, se ele jogou bem, se ele jogou mal, se fisicamente ele não está rendendo, se isso pode ter está entrelaçado ao comportamento dele numa forma de recuperação, de uma contusão e tudo. Por eu ter sido um ex-atleta e ter vivido isso, eu posso opinar sem ofender e sem entrar na vida reservada dele, né? Eu posso falar assim, Zinho, se você fosse o Neymar, você iria pro carnaval machucado? Não. Não estou criticando, ofendendo. Eu estou falando que eu, como um atleta, Que já teve nessa situação. se estou me recuperando de uma contusão, não iria no carnaval à noite, que você vai ficar a noite toda em pé, que você vai se locomover, que você vai tomar um negocinho, que, pô, quem não vai, cara, tá no carnaval lá, você não vai tomar um drink, tomar uma coisa que ninguém gosta. Então, assim, tô bem, não tenho problema nenhum, é minha folga? Vai, faça o que você quiser. Você tá de folga, não tem treino no outro dia, não tem jogo. Eu, profissionalmente, então eu estou analisando o que eu faria. E eu acho que isso atrapalha. Agora, respeito se a decisão do cara não é essa e, ao mesmo tempo, quando tiver o jogo, eu falo assim, olha, infelizmente está influenciando, pode ter atrapalhado. Então é uma análise sem ofensa. É de uma coisa que eu vivi e que eu acho que seria melhor evitar, né? Você acredita no Neymar ainda como um grande jogador de futebol em alto nível? Cara, assim, eu acho que Para assim, disputar uma Copa do Mundo, 7 jogos a em um idade mês. dele ainda é boa. Você é um tetracampeão de Copa do como Mundo. eu falei, eu fui campeão brasileiro pelo Cruzeiro com 37 anos. Eu acho que a idade dele ainda é ótima. Mas dá olha o pra que você jogar fazia. a Copa Mas do era outro Mundo. tipo de jogador, Nutricionista né? ia na É tua isso casa, que eu vou você falar. conseguia. Eu acho que ele tem um staff muito bom de profissionais ao redor dele. Eu acho que ele só precisa voltar a jogar, ele ter uma sequência, porque infelizmente, e não é culpa, aí eu vou defendê-lo. Não é só porque ele tem os compromissos dele fora do campo. Teve contusões que não tem nada a ver com perder noite, pancada. Não tem nada a ver, Diferente. é diferente. Muscular. É outra coisa. Um ritmo mais lento, físico, você pode associar a você não ter esse cuidado e se preparado para esse jogo ou para essa competição. Mas assim, o jogo contra o Uruguai que ele machuca foi uma entrada do cara Foi. que assim, Ele sempre apanhou muito, né? na Sempre Copa apanhou. do Mundo aqui, o cara dá uma joelhada nas quase costas. foi um crime, né? Gente, Quase matou o Neymar. assim, não é culpa do cara, não é porque ele foi ali na noite ou não foi. Cara, não existe. A gente tem que separar as coisas. Então, meu desejo, né, assim, eu não sou amigo íntimo do Neymar, eu já cruzei com ele e tal, já bati um papo até mais com o pai dele. Gosto dele, acho ele um bom menino ali quando eu cruzei com ele, né, minhas filhas, né, na época que ele namorava a Bruna Marquezine, ela é muito amiga das minhas filhas, então a gente teve um contato maior. Enfim, além disso, né, de gostar dele, eu torço pelo ser humano, né, que ele possa se livrar de contusão, mas pensando esportivamente, agora como um comentarista, eu acho que ele, estando bem fisicamente, com condição de atuar, de jogar, ele pode ainda fazer a diferença para nossa seleção. Então, mas Ele é você muito acredita que ele vai estar nessa condição para a Copa do Mundo? Pô, cara, ainda... Eu não sei se é mais torcida ou Então, acreditar. é isso que eu não acho sei. que é mais mistura, torcida. né? Mistura. Eu sou mais porque torcida. se eu sou Brasil, eu torço pela seleção brasileira e eu quero não- ver os melhores jogando. Eu, Então, infelizmente, não acredito que o É. Neymar consiga disputar uma Copa do Mundo em alto nível. São 8 jogos. Vai ser o último. cara, jogo assim, tipo assim, a cada 3 dias, tem cara. um ano aí, né? Pra ele renovou com o Santos até o final do ano. Eu acho que essa parada aí deu pra ele se recuperar da contusão, se fortalecer mais
o Santos só joga o Campeonato Brasileiro, ele não vai ter aquele dia jogar quarto e domingo, quarto e domingo. O Santos caiu da Copa do Brasil já, né? Caiu. Só está no Brasileirão. CRB, Então, assim, vai ter um espaço maior. Na data FIFA também não tem Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso colabora para que ele... Porque ele gosta de jogar, né? Você vê que eu acho que a estreia dele no Santos foi um pouco antecipada e ele teve que jogar a maioria dos jogos para o Santos tentar chegar. Dá um sprint. No Paulista. No Pegou Paulista. o time Chegou contra o interior, Corinthians, não conseguiu jogar. Aquilo ali acabou atrapalhando. Assim, ele quis tanto jogar, quis tanto estar no campo, tudo que atrapalhou. Eu acho que agora mais focado, a equipe, o staff dele, ele ouvir mais os profissionais. Cara, segura aqui, não vai nesse jogo, vamos aqui, assim. Eu acho que se ele tiver aí 80% da capacidade física dele, pô, tecnicamente ele ainda é diferente de todos que a gente tem. Isso é indiscutível. Demais. Isso a gente não discute. Ele mas toda vez que eu vejo o Neymar fazendo alguma coisa, eu falo, puta, acho que se fosse eu teria feito o contrário. Assim, fora cara... de campo ele dá umas rateadas, né? Mas assim, cara, umas todo mundo dá, né? mas assim, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Sem Ele dúvida. atingiu um Com certeza, patamar tão grande de aparição. O cara tem milhões e milhões e milhões de seguidores e tudo. Então, tudo que o Neymar faz é muito maior do que um outro cara. Claro, mas Entendeu? óbvio, mas tem que ser mesmo, né? E assim, cara, se eu fosse amigo íntimo mesmo, assim, se eu tivesse essa liberdade, claro que ele é um cara de 30 e poucos anos, é um homem já feito e tudo, mas, sei lá, alguém do lado, cara, segura aqui, não vamos nisso aqui não. Um pouquinho, cara, é só essa reta Copa, final. Pô. Não é o teu sonho jogar mais uma Copa, não é o teu sonho, cara, ser campeão do mundo. Você já está na história como um dos maiores de todos os tempos do futebol brasileiro. O Neymar já está, ele é recordista de número de gols, de participação e tudo. Seleção brasileira, há anos e anos ele é o protagonista, mesmo com as contusões que aconteceram. Eu acho que esse é o sprint final. Eu falaria, pô, Neymar, cara, se cuida nessa agora aqui, só foco nessa daqui, cara. Você é o cara que, pô, o entorno vindo junto, pô, eu acho que ainda dá pra gente sonhar. Não vejo a seleção hoje como a favorita, nesse momento. Mas a chegada do Ancelotti, alguns jogadores melhorando, crescendo no futebol internacional, que a maioria vem de fora, e com o Neymar inteiro focado, ainda me dá uma esperança da gente conquistar esse hexa. Nesse momento, eu acho que a gente está bem abaixo das outras seleções. França, Portugal, Espanha, esquece, Espanha. Mas um time organizadinho, Militão aí voltando, condicionando, né? O Ancelotti montando o sistema dele com um cara diferente, né? A Argentina foi campeã do mundo como? Todos os jogadores focados naquela disciplina tática ali, com um cara diferente, que era o toque final, que era o Messi, né? Você vê que perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita na Copa do Mundo. Aí o cara mexe no time, fortalece esse sistema de defesa e a coisa vai. E a coisa acontece. Hoje a Argentina já tem um time montado para a Copa do Mundo. Vai ser... Aí que é a diferença, né? Porque o Messi, ele é um cara que a gente pode acreditar. A gente sempre pode acreditar pela carreira toda dele, que ele sempre se cuidou, nunca foi muito de arruaça, de festa. Eu acho que isso reflete dentro do campo, infelizmente. Quando fica mais velho, principalmente. Então, né? E o Messi é mais velho que o Neymar, né? Mas, Zinho, quando você foi para a Copa do Mundo, você também deve ter ido com uma mentalidade que o Neymar tem que ter agora. Agora é a minha vez, porque era uma seleção muito criticada pela imprensa. Quase não foi para a Copa. Aquelas eliminatórias de 93... Foi um negócio super conturbado. Terrível. Você vai para a seleção para jogar, se eu estiver falando besteira, você me corrija, um pouco fora da sua posição, que eu sempre vi você mais como um meia atacante. E na seleção você era um meia que não... Atacava meia muito. volante. Meia tático. E teve que se sacrificar, né, o que você poderia entregar mais lá na frente para fazer aquela transição, né, dos volantes com a bola para o ataque. E sendo assim, a imprensa de São Paulo pegou muito no teu pé naquela Copa do Mundo. Brasil todo, né? E você foi um cara ali firme. Que fez o trabalho, não deixou que tinha se que ser abater. feito, né? Jogou bem todos os jogos. E também uma coisa que jogou contra você nessa Copa do Mundo, mas que você deu a volta por cima.
deram a camisa 9 pro Zinho. E o Zinho Não, era na centroavante. verdade não deram, não. Foi o Romário que me pediu, entendeu? Então conta essa história. Em 93, no último jogo contra o Uruguai, a gente faz a eliminatória que era diferente como é hoje. Aquela eliminatória não era de pontos corridos, não era todo mundo contra todo mundo, eram grupos e você jogava durante 2 meses a eliminatória. Hoje você joga quase que a preparação toda da Copa, né? Todos contra todos, ida e volta. Então, o processo de você se classificar e também aumentou o número de participantes, né? Isso. Então, hoje, pô, cara, todo mundo classifica. Só as babas que não classificam. Bolívia, Chile, tá muito fácil. Peru. Então, assim, naquela época eram grupos, a gente eram 5 no grupo: Uruguai, Brasil, Venezuela, Bolívia e Equador. Classificavam 2. Jogo duro contra a Bolívia, hein? 2 desses 5. O outro grupo, 2 também. E aí tinha uma meio que repescagem para ir mais um, né? Ou seja, o Uruguai, que poderia nos tirar da Copa, ele não vai para a Copa. Eu acho que a Argentina foi para repescagem. Foi para repescagem. Classificou a gente e a Bolívia para a Copa do Mundo, no nosso grupo. Olha Bolívia isso. era brabo, Aí velho. Colômbia e Paraguai. E a Argentina numa repescagem. Colômbia, isso. Colômbia. A Colômbia meteu 5 na Argentina. Aquele timaço da Colômbia. Então, tipo assim, muita gente, como você mesmo falou assim, como você falou, quase não foi pra Copa. Sim, porque chegou no último jogo, se a gente perde o jogo, a gente ficaria fora. Mas a gente jogava pelo empate. Ou seja, casa, né? a gente era líder do grupo. Que era um grupo que, assim, a gente perde o primeiro jogo pra Bolívia e é a primeira derrota de uma seleção brasileira numa eliminatória. Na história, né? Na história. Contra a Bolívia. Com o frango do Tafarel. Então, tipo assim... Tafarel que acho que Só saiu que da você- seleção brasileira, né? Confirma essa notícia aí Ele pra saiu? mim. Eu não tô sabendo, não. Vou ver se É? Posso estar falando besteira. Vamos ver. Confirma pra mim essa notícia. aí. Então, tipo assim, perdeu pra Bolívia. Mas a Bolívia foi a melhor Bolívia de todos os tempos, que foi pra Copa do Mundo. Foi que mesmo. classificou. O Uruguai não vai e ela vai. Mas perdeu. Então foi aquela chuva de críticas, né? Saiu. Ah, é? Notícia, Tafarel- então é de Mas agora é essa ele que notícia. pede demissão ou Tafarel deixa o cargo de treinador de goleiro? de goleiros. É de agora essa notícia aqui, é de agora. Tem horas aí. É isso mesmo. A gente já fala do Tafarel. Então, tipo assim, muita pressão em cima da comissão técnica. Não, mas desculpa cortar, é do Liverpool. Ah, não Do é da Liverpool, seleção. não é da seleção. Ah, tá. Liverpool. Então a gente, quando perde esse jogo, volta pro Brasil, a gente empata com o Equador também, no Equador, 0-0. Então, o Brasil não joga bonito, não sei o quê, isso, aquilo, e tinha muita pressão para o Tele voltar para a seleção. Tele, treinador do São Paulo, bicampeão mundial, já experiência em seleção, então a gente vinha jogar em São Paulo, a Nossa, cobrança. contra o Equador, não foi? Bandeirinha jogada no campo do Brasil. Tele. Eu fui nesse jogo. Ganhamos de 2-0. 2-0, Um gol do Dunga e um E o gol do do Miller. Bebeto. É do Bebeto, é isso Bebeto. mesmo. Vamos jogar em Minas. Também meio que reduto do Tele. E de alguns jogadores que não estavam sendo convocados. E toma e vai pra cima. Toma, ele vai tomar. Metemos 4-0 na Venezuela. Inclusive, nesse jogo, eu dou a pedalada que todo mundo fala que o Robinho que inventou. Mas não é. Sacanagem, né? Mas não é. Eu ia te falar isso também. Pedalada, vou no fundo, cruzo, Evaí guarda. Né? Nesse jogo, acho que o Miller não joga. Joga Evaí e Bebeto na frente. Não lembro. E além, foi 4-0, 2 escanteios, eu que bato, o Ricardo Gomes faz o gol. Bolívia, que tinha nos ganho, a gente vai para Recife, aí não. A torcida... Abraçou. 6-0. Seleção ruim, né? A nossa seleção era ruim. 2-0 no Equador, 4-0 na Venezuela, 6-0 na Bolívia. Vai em Centenário lá, o time do Uruguai bom pra caramba, Rubens Souza, Francesco. Nossa, jogava muito, Francesco. 1-1 lá dentro. Aqui ganhamos, que foi o último jogo, 2-0. Cara, como é que é uma seleção? A gente perdeu um jogo, empatou 2 e ganhou todos os outros. A gente chega para decidir, eram 5, classificava só 2 e há um equilíbrio. O Uruguai ganha, a Bolívia também estava ganhando todo mundo. Era apertado o Então, negócio ali. Sabe, não é uma coisa que você joga A Bolívia surpreendeu, 3 na verdade, anos de eliminatória. Se fosse esse
modelo hoje? Nossa, velho. Você acha que o Brasil iria Vai classificar? ser complicado, hein? Ou seja, metemos 2-0, atropelamos o Uruguai e a polêmica que o Romário estava fora. Ele tem uma indisciplina num jogo amistoso em 92 contra a Alemanha, que era a atual campeã do mundo. Vem jogar um amistoso contra a gente em Porto Alegre. Klinsmann, Völler, Mataus. Tá timão no cara. 3-1 pra gente. Sacode neles. E pressão, porque o Romário estava no elenco, mas ele não joga de titular. E ele se rebela, porque ele era o melhor jogador na época na Europa, pelo Barcelona arrebentando. Só que tinha Renato Gaúcho voando, Bebeto voando, Careca voando, Miller voando. Tinha muita gente. Muita gente, velho. A gente fazia 3 seleções, cara. Entendeu? Então, tipo assim, Júnior, Silas, todo mundo na seleção, cara. Dunga, Mauro Silva. Na seleção espetacular. Tem o Bomazinho também. Porra, geral. Cafu, Jorginho. Aí você pega, tem outros laterais, Luiz Carlos Vinck, Paulo também. Roberto. Pô, Roberto Carlos começando, mas, pô, tinha Branco, tinha Leonardo, tinha Serginho, tinha muita gente boa. Enfim, há esse problema lá internamente e dali pra cá o Parreira e o Zagallo não convocam mais o Romário. Então a seleção não indo bem, vinha também uma pressão, além de São Paulo, do Rio, os grandes centros, né, dessa coisa. Um quer o Tele, o outro quer que o Romário volte, tal. Era uma guerra meio política. Só que a seleção vai ganhando, então vai mantendo aquilo. Só que para esse último jogo o Miller machuca. Jogo no Rio de Janeiro, Maracanã. Ah, tinha que ser o homem. Terra do Omar, aquela pressão, aquela cobrança, o Parreira, inteligentemente, pô, cara, se eu não trago esse cara, a gente perde esse jogo. Pela primeira vez a seleção não participa de uma Copa do Mundo, eu tenho que convocar. Liga, conversa, e aí? Aceita, entende, venho, vou ficar na boa e tal. Eu lembro que a gente, na noite anterior do jogo, a gente volta da Granja Comari, vai treinar no Maracanã e dorme no Rio de Janeiro pro jogo. Mas na sexta-feira, o Romário vem falar comigo que ele conversou com o Parreira, pela superstição dele, ele sempre jogou com a camisa 11 e tal, e o Parreira fala pra ele, fala com o Onzinho, que ele que joga com a 11. Se vocês se acertarem, não tem problema nenhum. Foi uma troca assim, com o Romário. Aí o Romário vem, pô, parceiro, tal, tem a superstição, tal, não sei o quê, eu sempre joguei com a 11. Eu falei, parceiro, eu quero jogar. Olha a camisa pra mim, tô pouco me ligando, já joguei com a 10, já joguei com a 11, já joguei com a 8, já joguei com a 16, porque eu já fui banco, já fui tudo. Eu quero jogar, eu quero classificar para a Copa do Mundo. Eu tenho problemas muito maiores do que camisa. Porque nessa época minha mãe estava por um processo de saúde gravíssimo. Eu passei os 2 meses da eliminatória, quando eu tinha folga, eu ia para o hospital ficar com a minha mãe internada. Eu estou preocupado com camisa. Esportivamente, eu quero classificar para a Copa do Mundo. Um sonho de um garoto de jogar uma Copa do Mundo com a camisa da maior seleção do mundo, que é a seleção brasileira. E, fora isso, meu problema familiar, particular. Entendeu? Ninguém sabia, né? A gente não imagina, né, velho? Ninguém sabe. A minha mãe morreu naquele dia do jogo contra o Uruguai. Aí, cara, eu falo pro Romário, tudo bem, pode jogar com a 11. Aí, assim, o Raí era o 10. Olha o que esse cara fez pela seleção brasileira. O Bebeto era o 7. Já tinha essa coisa, né? O esposo... Então, assim, era 9, porque o Miller jogava com a 9. E o Romário pediu pra jogar com a 11. Eu falei, cara, ainda brinquei com ele, tu vai fazer gol? Ele, vou, parceiro, deixa comigo. Aí eu falei, beleza, joga com a 11. Aí eu jogo com a 9, e aí a gente ganha 2-0, 2 gols dele, ele arrebentou. O nosso time arrebentou. Foi um dos melhores jogos que eu vi de uma seleção brasileira. Nossa, que eu joguei. Foi fantástico, velho. Que eu joguei. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que tem que pegar esse jogo e mostrar aí para vários. Como é que é a disciplina sem a bola, com a bola, a compactação, a triangulação e tal. Então, enfim, essa é a história da camisa 9. E aí, vai pra Copa, eu continuo com a 9. Mas eu não era o centroavante, eu não era o artilheiro. Eu era o meia pelo lado esquerdo, sem a bola eu baixava como um segundo, terceiro volante pelo lado esquerdo. O Raí fazia pelo lado direito, mas teve dificuldade, perde a posição, porque o Mazinho... Isso, ele conseguia fazer. Ele conseguia fazer.
e a gente joga num 4-4-2, muito parecido com o estilo italiano, Isso. que era a grande escola do momento do Arrigo Milan. Sacchi. Milan, desses caras todos. É. O Ancelotti era auxiliar técnico da seleção. Ele pegou aquela a da fonte Então, ali. tipo assim, o Parreira e o Zagallo entenderam que há 24 anos o Brasil não era campeão do mundo. Última vez foi em 70 com a maior seleção de todos os tempos. Ali é sacanagem. De lá pra cá, tivemos seleções espetaculares. Quase tão boas quanto. 74, 82. 78, 82, 86, 90, cara, uma baita de uma seleção. Deu azar, mas, né? perdeu pra Itália em 82. Como foi? Uma falha de uma marcação, de uma saída de bola. Pô, ofensivamente o time criava, Sócrates Não fez vamos gol, cometer o mesmo Falcão, erro. Sem a bola. Os caras disciplinados, sem a bola, um errinho que cometia numa marcação, Paulo Rossi, pum, pum, pum. 86, um vacilo que dá Maradona limpa, mete a bola, Canija, gol. Essa 90, né? 90, desculpa. Então, assim, 86 foi pênalti. Foi Foi nos pênalti. pênaltis. 86 a França França, empata com aquele gol do Platini, que a bola é cruzada dentro da pequena área, na passa... Então, o Parreiros, cara, a gente tem que, sem a bola, ter a disciplina, organização e a tática de um europeu, de um comprometimento. E muito. No mínimo, 8 atrás da linha da bola. O nosso time, liberdade maior, o Romário e o Bebeto, que vive o melhor momento da carreira deles. Em 90 minutos, não tomando gol, nós vamos criar e esses caras vão fazer. Então, assim, foi um entendimento que a gente jogou um coletivo para privilegiar 2 caras que a gente confiava que iam decidir quando a gente criasse as jogadas. E o grupo abraçou isso. E eu também. Eu no Palmeiras jogava como um meia centralizado, Isso, né? Era outro Quem fazia o lado aqui em 94 era o Rivaldo, que voltava até mais do que eu. Então eu era o cara que encostava mais ali no Evaí, no Edilson, no Edmundo. Depois o Edilson sai, que vem o Rivaldo. Então, assim, era um meio-campo no Palmeiras que o Sampaio era o primeiro volante, o Mazinho era o segundo volante, e eu era o meia articulador, organizador que chegava para alimentar esse ataque com liberdade, cair para a direita, todo vir mundo para a jogava, esquerda. os volantes saía também, né? Então, o Sérgio Sampaio, Mazinho, era um sistema era diferente. de 4-4-2 no losango. Isso. O Vanderlei gostava desse sistema, né? Um losango. Então eu era a ponta do losango. Então eu estava muito mais próximo da área, da organização, no momento final. O Parreira já jogava num 4-4-2, num quadrado mesmo. Então o ponta aqui, que era eu, ataque pelo lado de cá. Estou explicando bem didático mesmo para vocês entenderem. Atacou, o lateral direito subiu, eu acompanho esse lateral até o final. Mauro Silva encaixa, Dunga encaixa, Mazinho fecha como volante do outro lado. Balança o time. Romário e Bebeto vem, pega um volante aqui, o último volante ali para dar uma sombra. Então, o movimento deles era aqui, ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e gás para arrancar para dentro para o gol. Nós aqui vamos vir até a área defensiva, vamos chegar até lá, mas nesse movimento. Nunca eu pelo lado direito, nunca o Mazinho pelo lado esquerdo, não troca. Não troca, não dá tempo de, sem a bola, você... com a bola, liberdade, vai esse movimento, eu tô por aqui, perde a bola. Quem é que vai fazer esse corredor? O Mauro Silva que tem que cair lá, o Dunga... Era um entendimento tático deles. Fica muito que claro a gente no jogo nos Estados tinha Unidos, né? a certeza que assim a gente não tomaria gol. Bem fisicamente, todo mundo voando. Algumas vezes na Copa eu falei, pô, professor, um pouquinho mais de liberdade, eu posso me soltar um pouco mais, infiltrar na área. Sim, tudo bem, você tem liberdade de fazer isso pelo teu lado esquerdo. Não quero que você cruze... ele botava uma faixa aqui, ó, campo, lateral, certo? Passava uma faixa aqui, ó. Daqui pra cá é seu. Daqui pra cá é seu, Mazinho. Movimentação ofensiva é por aqui. Era Mauro Silva, pra não correr o risco Leonardo de você vir Branco pra cá e, a bola... eu. Triangulação. Né? Eu tô mais adiantado aqui, Leonardo tá chegando, Mauro Silva dando suporte, a gente tem os 2 atacantes aqui. Mazinho vinha pra cá, nessa girada de bola, girou, aí eu venho por dentro. Faz esse balanço, de articular o time, de movimentar e balançar o time. Então a gente trabalhava isso 40 minutos todo dia. O Bebeto e o Romário, quando a gente fazia o treinamento da parte defensiva, nem participava.
Ele botava os atacantes, reservas, Viola. Os caras. esses caras Paulo todos Sérgio, nos atacando e os 8 aqui balançando e trabalhando. Defensivamente. Vamos atacar agora. Aí botava os 2 atacantes pra gente trabalhar a parte ofensiva. Chegada de um lateral, ultrapassagem. Então, assim, foi um entendimento que para aquela Copa a gente precisava ter essa disciplina. E que o talento brasileiro, quando a gente tivesse a bola, nós tínhamos capacidade de vencer os jogos. E foi assim, ganhou só de 1-0. Cara, a gente ganhou na semifinal da Suécia de 1-0. Com 23 finalizações contra 3 da Suécia. Teve o Com jogão. 23 finalizações. com 72% de posse de bola. Meteu 3 gols na Holanda. Foi 1-0, mas poderia ser 3, 4, 5. Eu acho uma injustiça quando falam que o Bebeto foi um coadjuvante nessa Copa do Mundo. Não, era uma seleção Não, muito porque o Romário coesa. foi o melhor. O Romário destruiu. Os né? gols, poder decisivo. Mas, assim, o Tafarel foi gigante quando Também, foi exigido. também. O Dunga foi brilhante como o volante que mais acertou passe na Copa toda. Márcio Santos e Aldair, que nem eram titulares, Nossa, já o Aldair jogava muita bola, se tornou uma dupla espetacular e o Aldair acabou sendo um jogador que hoje é considerado um dos maiores zagueiros da história da seleção brasileira. Jogava Olha aí, demais, cara. velho. E você? Não, E você? E fica muito que claro. fez a diferença. Fez muita no meio. diferença. E assim, eu tiro o chapéu pra isso, Zinho, pra você dentro e fora do campo. Até também por outro motivo. Mas por quê? Você jogou em nome do grupo. Ah, foi. E Isso hoje, acontece. Dedicação Mas para você vê, o sistema tático da equipe. É só pouco você se ver, vê isso hoje. Você é um é. cara acostumado a decidir jogos grandes lá na frente, fazer o gol, ser o A cara. gente começou aqui brincando, né? Você Uma soube brincadeira ser esse sadia. cara, isso é... Eu fui campeão carioca no Flamengo fazendo gol na decisão num Fla-Flu. Né? Eu fui campeão brasileiro em 87, que a gente brincou, o Sport. O Sport também é campeão, mas eu era ponta esquerda, driblador para partir para Então, cima, pra cima. velocidade, drible. Foram épocas da minha vida. Eu, no início da carreira, eu era ponta driblador, veloz. Depois, em 92, campeão brasileiro, eu já sou o meia, Já o meia. ao lado do Júnior, protagonistas do time que tinha muita molecada. Eu tenho 4 bolas de prata de melhor jogador do campeonato. Como é que um cara que ganha 4 bolas de prata, sou um dos maiores ganhadores de bola de prata, que é a seleção do campeonato. Sim, é exatamente por isso. Campeão da Copa do Brasil, fazendo gol. Capitão do time. Campeão paulista, né? Gol. Eu lembro dele contra o Corinthians na raiva. Ele Então, sempre, tipo ele assim, sempre metia gol no na Corinthians. seleção, para a Copa do Mundo, eu tenho 10 anos de seleção, tá? Eu não só Não joguei a cheguei Copa em do Mundo. 93 não, e né? São 10 anos vestindo a camisa da seleção brasileira. São 69 convocações, 67 jogos. Então eu tenho uma história dentro da seleção brasileira que culminou com o título maior da minha vida, que só existe 94 campeões do mundo no Brasil. 94, 66, 67 vivos. E eu sou um deles. Então, tipo assim, não me arrependo de nada. O sistema é esse? Vamos lutar para ser. Eu fui no quarto do Parreira. Professor, dá para me liberar um pouquinho, tal, jogar assim? Não, legal, faz, legal. E quando perder a bola, quem é que vai fazer essa função lá? Não, aí a gente faz. Não, olha só, fica tranquilo. Se você não consegue fazer, eu vou botar um outro que vai fazer. Agora, se você quiser, você faz o que eu tô te pedindo, você vai jogar os 7 jogos de titular. Valeu, Fechado. professor. Tá fechado. Vamos junto até o final. Acabou. Sim. Olha isso, né? E só para ilustrar, o jogo contra os Estados Unidos, né? Da questão tática da seleção, que fica com a menos, um jogo difícil na casa dos caras, né? Que o Leonardo é expulso. 4 de julho. 4 de julho. Amanhã lá, vai fazer. Aquele puta jogo difícil, Verdade. né? E a parte tática, né? Fundamental. E a parte do E o que Romário e eu Bebeto falei ali da também sua acabou. humildade e da sua nobreza, principalmente, em ter feito isso dentro de campo. Confesso que fiquei emocionado vendo sua participação lá no documentário do Galvão Bueno. Com a nobreza que você teve ali, naquele momento de respirar. E eu fiquei emocionado assistindo aquilo ali. Foi porque, difícil para assim, você... Foi assim, quando me ligaram, né, e tal, eu não queria fazer no início. Cara, não preciso disso, sabe? É um documentário do cara. Ele reconheceu algumas coisas que ele reconheceu que errou, que pegou pesado. Mas assim, não quero aparecer não tenho necessidade disso e tal. E aí as pessoas, pô, cara, mas assim, o cara realmente quer falar contigo, quer falar, o único que ele quer ir na casa e tal. Eu falei, cara, vamos marcar em outro lugar então? Ele, não, ele quer ir na tua casa, ele quer ir lá e tal. Ele tem o porquê, ele quer falar pra você isso ao vivo. Eu falei,
Aí o Mauro Naves, muito meu parceiro, viramos amigos, né? Trabalhamos junto na Fox, depois na ESPN, virou um parceirão mesmo. Intermediou muito isso. E aí eu confiei no que o Mauro Naves falou, que realmente o Galvão tinha se arrependido. Era de coração, era verdadeiro. Eu queria isso também. Não era pro documentário, sabe, só... E assim, quando ele chegou na minha casa, minha esposa abriu a porta e ele entrou e ele falou um negócio pra mim que é verdade. Eu estou aqui porque eu vi uma entrevista sua. Aí eu dei tanta entrevista, né? Na pandemia, te entrevistaram se você assistiu, porque passou, né? A gente dentro de casa passou, muita gente... Reprisou tudo, né? Reprisou vários jogos Reprisou antigos, todos os jogos. Aí é. os caras me perguntaram, me ligaram, né? Você assistiu? Você assistiu? Falei, eu assisto. Assisti. É bom para rever tudo, para ver o que eu errei, o que eu fiz de bom, o que eu não sei o quê. Mas só que eu assistia com volume baixo, para não ouvir o Galvão Bueno, para que ele não me influenciasse, porque eu lembro dos comentários que meus pais, meus amigos, todo mundo falava que ele fazia. E naquela época não tinha outra opção, né? Não era passava na TV lá. fechada, no streaming. E aí o Galvão vira para lá. mim e fala, eu vi essa tua entrevista e eu fiz o que você falou. Eu fui assistir os jogos sem me escutar, baixei o volume. E eu errei com você, peguei pesado. Porque aí, sem me ouvir e vendo o jogo, e hoje, com a experiência que eu tenho, analisando como é o futebol, vocês já faziam o que muita gente hoje está fazendo, os meias recompõem e tal. Os grandes times jogam assim. Ou não? Sim, sem dúvida com certeza. É. Todo mundo faz isso, todo mundo sem a bola ajuda, compacta, ajudar, vai e tal. É. E eu peguei pesado e realmente eu tô aqui para te pedir desculpa. Por você foi importante, dentro da sua função, você foi peça fundamental para a seleção, você jogou para o grupo, você jogou para a seleção, abdicando até de qualidades que você tinha ofensivas nos clubes que você jogou, por onde você passou, você foi campeão de tudo. Mas o pessoal rotulou muitozinho da Copa e muito pelo que eu ficava falando, pô, não, formador de opinião pra caramba. Não roda, não é aquela coisa de enceradeira, não roda. E Não apesar volta que não, pra trás, e apesar mania que de não foi voltar ele. Quem brincou foi o Cacete Planeta, que ficava fazendo a piada. Mas ele falava, pô, não trava Ele o levava a time, brincadeira pra e transmissão. volta e tal. Não, Zina. Mas quando eu fazia jogada boa, ele não me elogiava. Pegou no Pô, pé. que chutezinho, que passe, que... Pô, deixei Romário na cara do gol pra fazer gol. Eu chutei com o Pavanelli, tirou na semifinal, né? Então, assim, ele viu, né, que poderia ter contribuído para elogiar as coisas boas que eu estava fazendo, a recomposição, a marcação. O Donadoni não jogou na final da Copa do Mundo. A minha função era anular o Donadoni, e o Donadoni não jogou. Que era muita gente, Baggio, mas quem organizava a seleção da Itália era o Donadoni. Era bom de bola também. Enfim, e acho que você se emociona quando eu falo, cara, e Galvão, quem devia estar aqui, infelizmente não está. Que esse era até bom você não cruzar com ele naquela época lá, porque o Paraibão era brabo. Meu pai, né? Meu pai sofreu muito com as críticas e tal, família toda. Mas ele é onde tá. É por isso que eu Então assim, queria cara, te aplaudir, viu, Zinho? Obrigado. Só de você falar também daquela parte do jogo do Uruguai que você perde a sua mãe no dia desse jogo, não deu nem pra você curtir esse momento, né? De tanta não alegria, existe né, hoje algum... Cara, eu não vejo muito hoje, bonito, hoje velho. algum jogador que pela seleção brasileira fez o que você fez. Na noite anterior, meu pai foi na concentração, que eu sempre vivendo esse drama na eliminatória toda, né? Eu jogava e ia pro hospital. Me apresentava, treinava, jogava, voltava ao hospital. Minha mãe teve alta, veio para casa, eu montei o hospital em casa, né? Cama do hospital, enfermeira tratando de manhã, e ela tentando se recuperar, teve um AVC, né? E uma isquemia, né? Então, paralisou um lado. Então, eu mesmo dava sopinha na boca dela e tal, porque a ligação minha com minha mãe era muito forte, né? Muito forte. Então, os médicos, né, os psicólogos, tudo acreditavam que eu estando ali com ela e tal. E aí teve um momento que ela não falava, bateu uma depressão junto, enfim, aí melhorava, aí piorava, e ia pro hospital, voltava para casa. E no último jogo lá, né, contra o Uruguai, no sábado, acho que foi sábado, o jogo foi no domingo à tarde, mas meu pai vai sua mãe teve uma crise e voltou pro hospital. Eu falei, morreu? Não me esconde, ela morreu.
Não morreu, mas não tá bem. Pô, pra tu dormir, né, parceiro? Tá louco, velho. De um dia Não. pro outro. E Não, a seleção... Hoje a gente vê jogador que fala foi que não duro. vai perder tempo assistindo o jogo da seleção. Jogador da seleção, hein? Não tá nem aí. Que não vai ver É. jogo da seleção, que deixa de ir num jogo da seleção, toma um cartãozinho para não ter que ir para Assunção, pra La né? Paz, Ou tem uma festa e não vá, a gente sabe É. como é. E eu queria que muitos jogadores assistissem essa entrevista Pra aqui ter uma do ideia Zinho, do que é. para ter uma noção do que esse cara fez pela seleção brasileira, que não foi pouco. Dia 19 de setembro. Para a gente encerrar aqui, que você já precisa ir, só rápido, Mundial de Clubes agora. Palmeiras e Flamengo. Flamengo já foi. Palmeiras tem que ser rápido. Alfinete, rapidinho. O Flamengo jogou ou não de igual para igual com o Bayern de Munique? Zinho, responde pra nós. Tentou jogar. Mas tentou jogou de igual jogar. pra igual? Jogou. Teve momentos, tanto é que foi 4-2, fez 2 gols, teve chance e tal. Mas você não achou que o Bayern tirou o pé um pouquinho? Eu assim? só acho que o Felipe Luiz, com os atletas, poderiam fazer uma leitura, como todos nós, falamos que o Bayern Munique era superior. De esperar mais. Você não pode... eu não vou mudar a postura do time, o jeito de time jogar. Eu acho que você tem que ter um plano B, sim. Você vai jogar contra um time que você reconhece que é melhor que o seu, você tem que montar alguma estratégia para surpreender esse time. O Flamengo, sendo pressionado, vendo a marcação em linha alta do Bayern, perdeu um jogo não mudando uma característica, correu o risco, esse risco fez perder o jogo. O Bayern Munique podia ganhar também o jogo, normalmente tudo. Mas eu acho que assim, perdeu com 4 bolas de erro de saída de bola. Foi. Porque até o escanteio que saiu o primeiro gol foi roubada de bola na frente. E eu acho que o Flamengo poderia ter mudado um pouco. Dá um balão lá na frente, faz uma transição com bola longa, tira o time de trás e disputa no meio. Você ficar proporcionando a saída de bola esse risco de trocar o passe com os caras fazendo uma marcação perfeita, fisicamente os caras são muito bons para isso, as bolas foram roubadas e os gols saíram, os caras são letais, não erram, né? Estavam no dia expirado, o Kane, e eu acho que o Flamengo poderia, usando uma estratégia diferente, até competir mais, dar muito mais dificuldade pro Bayern. Um pouco mais reativo. Eu acho. Agora sim, que o Bayern é o favorito, o Flamengo faz uma primeira fase muito boa, faz um jogo brilhante contra o Chelsea e caiu para mim para um dos favoritos, sendo que proporcionou isso para esse time gigante que é o Bayern. Para fechar, o corte vai ser Zinho crava campeão da Copa do Mundo de clubes. Mais fácil do que ficar falando de um monte. Torcida ou... Não. Comentarista ex-jogador. Não, pra mim, assim, o favorito a ganhar o título sai do lado oposto, que tá o Palmeiras e o Fluminense. Do outro lado, Do outro lado. Bayern e Paris Saint-Germain com o Real Madrid. Eu acho que a semifinal, hoje, futebol, né? Mas o Real é favorito contra o Borussia. E o Bayern e o Paris Saint-Germain é 50%. Desses três sai o finalista. Hoje, acho que o Paris Saint-Germain é o favorito entre os três. Pra bater na final. Mas... Pau a pau. Porque o Bayern tá muito bem. Esse é o jogo. Pra mim, o grande favorito tá nesses dois. Quem vai fazer a final desse campeonato? Palmeiras contra Paris Saint-Germain. Eu vou acabar esse programa agora aqui! Acaba, Alfinete. Acaba porque vai... Pra você, Palmeiras e Paris Saint-Germain? Ou o Bayern. Palmeiras do lado de cá. Pra não ficar em cima do muro, Paris Saint-Germain. O Ilã e Bayern de Munique. Pra você, o Palmeiras chega na final. Elimina o Chelsea. Chega. Sonho meu. Vai Sonho buscar meu. quem mora longe. Sonho meu. Eu desejo muito que você esteja errado. Mas... Vocês ganharam do Chelsea, por que o Palmeiras não pode ganhar? Porque só o Corinthians ganha do Chelsea. Uma salva de palmas pro Zinho. Não tenho palavras pra te agradecer. Isso é demais, E pelas coisas emocionantes que você falou aqui, Zinho. Obrigado. É assim, Obrigado por ensinar a gente a gente. acompanha muito seu trabalho na televisão e é assim, é um trabalho que tem que ser um pouco mais técnico. A televisão tem o tempo um pouco mais curto. Não, é mais difícil ter a oportunidade de ver você compartilhando esses momentos históricos legal. da tua carreira, História, que né? pro torcedor brasileiro
a molecada mais jovem que ainda não teve a oportunidade de ver, saber quem é você de dentro pra fora. Acho que hoje foi uma oportunidade legal aqui. Obrigado, né? eu que agradeço. Ele só tem um defeito, não ter jogado no Corinthians. Não, Só e tem esse, mais velho. um defeito. Quem veio aqui foi o árbitro. Quem? Pô, nosso amigo lá. Bragueto. Falou que você é o jogador mais chato. Era mesmo. Ele tem razão. Ele tem razão? Tem. Eu quase esqueci. Eu enchi a paciência dos árbitros. O Bragueto falou Capitão, isso. Nezinho, capitão. Pô, não, eu enchi a paciência dos caras. Ó, galera da ESPN, obrigado aí, Obrigado, viu? Pela presença do Zinho aqui. Então, ESPN, direto e reto. Bom demais. Saindo daqui, vamos pra lá todos os dias, né? Eu trabalho de domingo a quinta, né? Sexta e sábado tem a minha folguinha, mas é equipe F de 6 às 8. Domingo eu tô sempre no Sport Center também. E vamos que vamos. É isso aí, trabalhando mais do que quando jogava. Deuzebranews.com.br, Olha lá. site de notícias aí, com todos os prognósticos para os jogos. Eu e o Alanzinho lá, mandando tamo junto, bala. alfinetinho, Você que sempre. gosta de estatística antes dos jogos, acesse as notícias aqui do Deus Zebra News. Tem também as notícias aqui do podcast. O Zinho já vai estar aí a partir de amanhã. E também as polêmicas que não Opa! acabam. No Corinthians, principalmente. No Corinthians. É uma, Deus Zebra Inc. também, é uma Alfinetinho. maravilha. É. Tem o Deus Zebra Inc. também. É. As camisetas Olha lá. do Deus Zebra você pode Menino comprar. Ney, olha lázinho, ó. Menino Ney. Quem sabe... A conta, Lazinho, Tá a com o conta. filme do Ney Mato Grosso estourado agora Do- também, Homem com H. Um dos melhores filmes da indústria Muito nacional legal. que saíram recentemente. Muito legal. Eu vou dar pro Zinho ali a 51 Aquela mais de Copa 51 lá. Mundial. Quem tá falando é o Einstein, não sou eu nem o Alan. então. Acesse lá, deuzebrainc.com.br e Boa. também a nossa nova parceira aqui, a Lead Travel, meu querido Lead Alan, Travel, para Palmeiras vai viagens voltar de Lead corporativas. Ó, clubes de futebol que não tem o Aeroleila. Aí, pronto. Lead Travel. Seu negócio é Lead importante. Travel. Evite surpresas, tá? Comercial@leadtravel.com.br, telefone 31360583. O QR Code ficou aqui em diversos momentos do programa. Isso. Não deixe de acessar. Evite surpresas na sua viagem corporativa, para eventos, para o seu staff. Não deixe de conhecer o trabalho da Lead Travel, que é sensacional. Zinho, muito obrigado. Grande de coração. Valeu, irmão. Muito mais sucesso para Prazerzaço. você. Obrigado, obrigado, Você obrigado. merece. Tamo obrigado. junto. Tamo junto, Alfinetinho. E a é gente nóis. se vê com o Palmeiras eliminado pelo Se Chelsea. Deus quiser, e o Nova Iguaçu no Mundial. Olê. Zinho. Verdão. Torcida que canta e vibra. Vamos.